Pai da vida, que nos seja permitido mais uma vez, Senhor, através da vossa infinita misericórdia, do vosso coração pleno de amor, que vossos filhos, que somos todos nós, que despertamos para nossas responsabilidades intrínseca de espíritos imortais, envidar todos os esforços possíveis, para que nesta encarnação derradeira, divisora de águas, importantíssima, porque despertamos realmente para os valores éticos morais, e deveremos fazer os nossos esforços para equacionar a nossa sombra densa, iluminando-a, e desta maneira equilibrando a nossa própria consciência com as vossas leis sábias e justas. Um pedido, Senhor, estamos fazendo ao vosso coração magnânimo, que o nosso desejo, a nossa vontade de evoluir, de crescer, possam ser potencializados, para que dessa maneira possamos acelerar o nosso processo de redenção. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, sobre o expositor, e que saibamos mais uma vez ouvir a lição fundamental, transferi-la do nosso intelecto para o nosso coração, transformando-a em hábito saudável na nossa vivência. Que a vossa luz nos inspire mais uma vez, Senhor amado. Que assim seja, Senhor. Em 1990, benfeitor querido Rabindranath Tagore, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, transfere do mundo espiritual para nós lições extraordinárias. Pássaros livres. Um pequeno poema para que nós possamos conversar, então, o André nos conduzir na reflexão. Canto 64. Dá-me a tua bênção, ó iluminado, rogou o jovem sonhador que passava diante de Buda. O sábio sorriu e anunciou-lhe felicidade estrada fora. Um pouco adiante, o rapaz foi assaltado por bandidos profissionais que o despojaram dos haveres, deixando-o quase nu. O moço retornou embaraçado e interrogou o mestre. Então é esta a bênção que me concedes? O santo, sem qualquer perturbação, fitou e redarguiu. Abençoei-te rogando para que fosse espoliado, ao invés de espoliador. Assaltado, mas não morto. Vítima e não criminoso. O teu karma é grave, porém os teus ideais são nobres. Assim, merecendo sofrer. Todavia, não impondo sofrimento. Desta forma, não te tornando mais desventurado. Enquanto o guru retornou à meditação, o moço prosseguiu, abençoado, louvando a experiência que lhe permitia resgatar sem agravar o compromisso, perder coisas para ganhar a vida. Da lei de adoração, parte fundamental da nossa obra, a nossa obra extraordinária, o Livro dos Espíritos, na voz segura, na conduta positiva, enobrecida do nosso querido André. Vamos ouvi-lo. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde de muita paz a todos. Para nós é uma grande alegria a oportunidade renovada de nós nos encontrarmos aqui na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para trazermos as nossas reflexões e os nossos estudos à luz da doutrina espírita. Como já foi adiantado pelo nosso querido Vanin, vamos conversar hoje sobre a lei de adoração. E antes de adentrarmos especificamente o assunto, é importante nós explicarmos, nós conceituarmos acerca de que leis nós estaremos aqui conversando neste período. Então iremos nos reportar à questão 614
na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação que se deve entender por lei natural. E eles respondem assim: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Destacamos na resposta dos espíritos a afirmativa de que a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Não há outra lei necessária para a nossa felicidade, que possa nos garantir a felicidade. É possível então constatarmos desde já a importância do estudo, da reflexão, da compreensão destas leis. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. As leis naturais, as leis divinas, especificamente as leis morais, são como que um roteiro que nos indicam o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Quando nós nos aproximamos dessas leis, nós somos felizes, e quando nós nos afastamos dessas leis, nós somos infelizes. Todas as da natureza são leis divinas, são leis que foram elaboradas por Deus. É claro que umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são chamadas as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E as outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as chamadas leis morais, cujo estudo e a prática compete a todos nós que somos candidatos a um dia sermos considerados homens de bem. A nossa evolução, a nossa felicidade depende do conhecimento e da correta observância dessas leis. Daí nós vemos o esforço grandioso de Jesus, de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e dos espíritos da codificação, para nos trazerem um conhecimento mais profundo destas leis divinas, destas leis morais. Porque a nossa ignorância com relação a essas leis é o que nos tem feito cometer muitos erros e equívocos. A nossa ignorância com relação ao Criador, com relação à maneira de adorar o Criador, de adorar a Deus. E é isto que é estudado por Allan Kardec nesta lei, a lei de adoração. Allan Kardec evidencia essa dificuldade na compreensão do Criador e na maneira de adorá-lo através do nosso processo evolutivo, quando estuda, dentro da lei de adoração, os assuntos, o politeísmo e os sacrifícios. Com relação ao politeísmo, o codificador pergunta na questão 657. Por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, é uma das mais antigas e espalhadas? Respondem os espíritos: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria,
conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum, para ele era uma divindade. Aliás, comenta Allan Kardec que à época, Deus era usado para uma qualificação genérica, que se dava a tudo ou a todo ser existente fora das condições da humanidade. Como, por exemplo, nós hoje chamamos de espíritos os seres incorpóreos, então tudo que estava fora das condições da humanidade naquela época era chamado de divindade, era chamado de Deus. Então, devido a nós não termos ainda as ideias suficientemente desenvolvidas, nós não conseguíamos compreender a ideia de um Deus único. Apesar disso, nos fala também os Espíritos, que em todos os tempos sempre houveram homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos sem uma direção superior. E a partir desse entendimento, desta reflexão, desta compreensão, partiram então para uma ideia, para uma concepção de um Deus único. Também com relação aos sacrifícios, uma maneira equivocada de adorar a Deus, nos pergunta Allan Kardec na questão 669 aos Espíritos, o seguinte: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? A resposta: nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam ao instinto do animal selvagem. Por isso que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. E por isso, acreditavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Primeiro, ofereceram como sacrifício os frutos da terra, depois animais e, finalmente, os homens. Uma ideia errônea quanto à maneira de adorar a Deus. Mas à proporção que foram se melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios. É interessante, então, essas reflexões propostas por Allan Kardec dentro da lei de adoração, a questão do politeísmo e a questão dos sacrifícios, que nos permitem refletir, que nos permitem constatar como se dá esse processo de conhecimento das leis divinas, da lei natural, através do nosso processo evolutivo, que é um conhecimento gradativo. Na medida, então, que nós temos condições de conhecer com mais profundidade essas leis, através do desenvolvimento da nossa inteligência, essas informações vão chegando de forma gradativa até nós, para que nós possamos, aos poucos, conhecê-las, então, com mais profundidade. O codificador, então, endereça aos espíritos diversas questões para nos esclarecer agora com mais profundidade sobre esta lei natural, a lei de adoração. Essas perguntas são reunidas sob vários títulos, tais como o objetivo da adoração, adoração exterior,
vida contemplativa e também com relação à prece. Com relação ao objetivo da adoração, pergunta então o codificador na questão 649. Em que consiste a adoração? O que é a adoração? Como se dá? Como funciona esse mecanismo, esse processo da criatura adorar o Criador? Respondem os Espíritos: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Nós achamos essa questão belíssima, porque no nosso entendimento, ela nos coloca numa condição de igualdade. Porque vejamos, o pensamento é uma potência da alma. O pensamento é um atributo do espírito. Logo, todos nós, sem exceção, podemos adorar a Deus. Basta que para isso elevemos o pensamento a Ele. Estejamos nós encarnados ou não, podemos estabelecer esta comunicação, este processo de adoração ao Criador. Não depende de uma condição material, de uma condição financeira, do grau de escolaridade, para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Todos nós, sem exceção, podemos adorar a Deus, bastando que para isso elevemos o pensamento a Ele. E de certa forma isso é corroborado também na questão seguinte, na questão 650, quando Allan Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de um ensino? Respondem os Espíritos: sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. É claro que na medida que nós avançamos no aspecto intelectual e também no aspecto moral, nós podemos compreender com mais profundidade as leis divinas, as leis naturais, o próprio Criador e a maneira de adorá-lo. Mas, se esse ato de adoração dependesse de um ensino, muitos não teriam condição de adorá-lo, ou só a partir de um determinado momento poderíamos adorar a Deus. Mas então esse ato de adoração, ele tem origem num sentimento inato, assim como da existência de Deus, assim como o sentimento da imortalidade da alma, assim como é a fé. São sentimentos inatos que nós trazemos conosco, inerentes ao ser espiritual que somos todos nós. Então todos nós sentimos essa necessidade, esta vontade de entrar em contato com o Criador, de conversar com Deus, de adorar a Deus. Essa consciência da nossa fraqueza, da criatura em relação ao Criador. Nesse sentido, nós lembramos de um colega de grupo de estudos que relatou que em uma determinada época da sua vida, ele não estava muito aí para essa questão de Deus, de agradecer a Deus, de conversar com Deus, até porque estava numa condição financeira muito favorável e a influência da matéria sendo muito forte. E também, como sempre, nós temos um pouco de orgulho, e ele não dava muita importância a esta relação com Deus, de conversar com Deus, de agradecer a Deus, mesmo sendo um sentimento inato, como nos falam os Espíritos. E ele relatou ainda que estavam pescando no rio Paraná, e não lembro por que motivo, o barco virou, e eles começaram a descer a correnteza, e naquele momento, o que fez ele instintivamente? Não se lembrou da sua fortuna, não se lembrou dos amigos,
nem sequer da esposa, dos filhos, dos familiares queridos. Instintivamente, ele pede a Deus: me ajuda. E ele começou ali a fazer as orações, e nós até, num tom de brincadeira, naquela época, falamos que ele havia estabelecido uma outra unidade de medida, que era Pai Nosso por minuto, de tanto que ele rezava ali um Pai Nosso na medida que ia descendo o Rio Paraná, ele estabelecia uma nova medida, né? Pai Nosso por minuto. Então, mesmo querendo ou não, todos nós temos esse sentimento inato, trazemos conosco de, nessa consciência nossa de fraqueza da criatura em relação ao Criador, nós adorarmos a Deus. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Porque depende também da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, com relação à forma, essas formas de adorar a Deus entre os povos são formas diferentes. Diferentes entendimentos sobre o próprio Criador e sobre a maneira de adorá-lo. Como se o valor estivesse mais na forma do que no fundo. Então, formas diferentes de nós adorarmos a Deus. Daí Allan Kardec abordar o assunto da adoração exterior e perguntar aos espíritos na questão 653 se precisa de manifestações exteriores à adoração. Os espíritos respondem que a adoração verdadeira é do coração. Sobre todas as suas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, o que vale é sempre a nossa intenção. O que se passa na nossa intimidade. A adoração verdadeira é do coração. Tem que ser algo profundo, de sentimento, com sinceridade, com fervor, com fé. Algo que leve também nós a sermos indivíduos melhores. Allan Kardec pergunta na questão seguinte, se tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira. E eles respondem que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Como se ele repetisse a resposta da questão anterior. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Não é que o problema esteja nas cerimônias. Elas até têm o seu valor. Mas os Espíritos nos dizem que às vezes nós gastamos muito dinheiro com as cerimônias exteriores que podiam ser melhor empregados esses recursos. Então, mais importante do que as cerimônias é o que se passa no nosso coração. É nós fazermos o bem, evitarmos o mal, é nós nos melhorarmos, é nós fazermos o bem. E para que nós possamos fazer o bem cada vez melhor, com mais intensidade, nós temos que nos melhorar também. Temos que nos qualificar cada vez mais para fazermos o bem com mais força, com mais intensidade. O que vale sempre, então, é a intenção. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Mas se por um lado nós pudéssemos, na questão dos extremos, pensar que tudo está fora, com relação à adoração exterior, nós também poderíamos nos equivocar pensando que basta nós pensarmos em Deus e que nós não precisamos fazer mais nada. Então, se de um lado eu tenho o extremo da adoração exterior, eu posso ter do outro lado o extremo da adoração interior, pensando que eu apenas preciso pensar em Deus, e assim o estarei adorando sem que eu não tenha mais nenhum compromisso, nem mais nenhum dever. Então o codificador faz algumas questões relacionadas à vida contemplativa.
E ele pergunta então na questão 657: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Vejamos a resposta dos Espíritos: não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Nós temos que ser, de alguma forma, úteis. Um dos objetivos da encarnação, além do objetivo principal, que é da evolução, é nós fazermos a parte que nos toca na obra da criação. Então nós temos que ser, de alguma forma, úteis. Demais não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então nós temos que procurar o caminho do meio. Nem só fazermos atos exteriores, sem nos melhorarmos por dentro, e nem somente pensarmos em Deus, sem fazermos algo de útil ao próximo e à humanidade. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim: quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento, vinculado ao Supremo Construtor do Cosmo, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Então, se nós queremos estabelecer essa vinculação amorosa com Deus, essa relação amorosa com Deus, essa adoração a Deus, nós deve abundar, nesse sentido, os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas. Então, se eu quero amar a Deus, eu tenho que amar o próximo, e para amar o próximo cada vez mais e cada vez melhor, eu tenho que amar a mim mesmo, porque na medida que eu me amo, que eu me melhoro, que eu me qualifico, eu amo melhor o meu próximo e, por consequência, eu amo a Deus. Aliás, há um filósofo, que eu não recordo o nome, na antiguidade, que falou alguma coisa nesse sentido, de amar o próximo como a si mesmo, para amar a Deus. E existe alguém que falou alguma coisa nesse sentido aí. Então é mais ou menos por aí. E aí um último assunto tratado por Allan Kardec dentro da lei de adoração, que nós, ao longo da nossa história, trazemos uma visão muito equivocada com relação a esse assunto, é a questão da prece. Então pergunta na questão 658 Allan Kardec: agrada a Deus a prece? Respondem os Espíritos: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Em várias questões parece que os Espíritos são repetitivos nesse sentido. Quando ditada pelo coração. Para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Não há problema nenhum nas preces lidas, mas se ela for lida mais com os lábios do que com o coração, não está expressando ali algum sentimento. Agrada-lhe a prece quando ditada com fé, com fervor, com sinceridade. Vale a pena nós estudarmos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá Allan Kardec desenvolve ainda mais essa questão da prece,
com textos belíssimos, a eficácia da prece, maneira de orar, a transmissão do pensamento, que é o estudo científico da prece, como se dá a transmissão do pensamento. E lá eles falam sobre as preces inteligíveis. Porque a prece, ela só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Impossível nos é conjugar um pensamento daquilo que nós não compreendemos. Porque aquilo que nós não compreendemos não pode tocar o nosso coração. Então, se eu faço uma prece numa língua que eu não compreendo, se eu simplesmente leio frases, pensando que o valor da prece está na quantidade de palavras, e eu nem sequer estou pensando sobre aquilo que eu estou lendo, aquilo não toca o meu coração, não há um pensamento ali conjugado que toque o meu coração, e essa fé, então, e essa prece, melhor dizendo, então, ela não tem valor. Então vejamos que Allan Kardec e os Espíritos vão, através das perguntas e respostas, nos dando um entendimento mais justo, mais correto e mais profundo acerca de como nós nos relacionarmos com o Criador, de como nós adorarmos a Deus, pois que é uma lei natural. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar dele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a prece tem que ser algo simples, em que nós, sem a necessidade de nenhum intermediário, conversamos com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E as três coisas que nós podemos nos propor pela prece, por meio da prece, é louvar, pedir e agradecer. Interessante também essa resposta, porque limitam, os Espíritos o que nós podemos fazer pela prece. Pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer, não podemos inventar outras coisas diferentes. É essa conversa com o Criador em que nós louvamos a Ele, ou pedimos, ou agradecemos. Questão 660, questão 661 e 663, que foram essas três questões que nós trouxemos, mas existem outras questões mais que nós não teríamos tempo de aqui refletir, são questões interessantes que Allan Kardec faz, para que nós possamos ter um entendimento sobre essa lei de adoração, sobretudo com relação aos pedidos que nós fazemos a Deus. Então ele pergunta se a prece torna melhor o homem, se nós poderemos pedir através da prece que Deus nos perdoe com relação às nossas faltas, com relação aos nossos erros, e também se através das preces nós podemos pedir a Deus que Ele mude a natureza das nossas provas ou desvie o curso das nossas provas. O que demonstra que nós trazíamos um entendimento muito equivocado com relação à prece. Que bastava fazer uma prece e tudo estaria resolvido sem que nós tivéssemos que fazer nenhum esforço. E nós veremos através da resposta dos Espíritos que não é bem assim. Então, na questão 660, pergunta Allan Kardec se a prece torna melhor o homem. Respondem os Espíritos: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Não é que se nós orarmos, isso sem esforço nenhum irá fazer uma mudança em nós, mas nos faz mais forte contra as tentações que nós teremos que, através dos nossos esforços, vencê-las. E também nós temos o concurso dos bons espíritos que nos secundam nas nossas boas intenções. E Allan Kardec, dentro dessa questão,
ele faz uma nova pergunta aos Espíritos, 660, letra A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter? São pessoas viciosas, orgulhosas, egoístas. Oram muito, oram e oram, mas parece que não melhoram. Será que o problema está, então, na questão da prece? Vejamos a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Oramos, oramos, mas não fazemos nenhuma mudança, não olhamos para dentro de nós para verificarmos quais são as nossas imperfeições e pedimos então a força, a coragem e a assistência para nós fazermos os esforços e nos reformarmos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Olha que interessante a resposta dos Espíritos. Utilizarmos a prece para fazermos um estudo de nós mesmos. Usarmos a prece nesse processo de autoconhecimento, para depois fazermos o autoenfrentamento. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam, concluem os Espíritos. E lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos falam sobre a questão dos nossos pedidos, que nós pedimos e pedimos muitas coisas, e nos parece que elas nos são atendidas, o Espírito nos faz uma pergunta: já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Então, muitas vezes o problema não está no remédio, e sim da maneira por que nós aplicamos o remédio. Na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Será que basta nós fazermos uma prece a Deus e pedir perdão das nossas faltas e tudo está terminado por ali? Ou nós pedirmos a outras pessoas que façam preces a Deus para que os nossos pecados, entre aspas, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos equívocos sejam perdoados? Respondem os Espíritos: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Então, nesta questão do perdão, sobretudo, tudo tem início a partir de uma mudança nossa, de postura, a começar pelo arrependimento. Aliás, os Espíritos estudam isso em O Livro dos Espíritos e também na obra O Céu e o Inferno, as 3 condições para que nós possamos, diante da justiça divina, repararmos qualquer erro, qualquer mal que nós tenhamos feito, que consiste no arrependimento, na expiação e na reparação. Então não basta orar. É claro que a partir do momento que eu faço uma prece com sinceridade, com fervor, e eu tenho um arrependimento sincero, é o início desse processo de reparação. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então os Espíritos não deixam saída. Orar não é apenas essa oração de nós estabelecermos essa conversa com Deus, de nós elevarmos o pensamento a Deus, comunicarmos com Ele. Essa também, é claro, é um ato de adoração, a prece é um ato de adoração, mas as boas ações também são a melhor prece. Então, além dessas nossas preces que nós fazemos pela manhã,
à noite, nesses momentos que nós nos recolhemos para fazer a nossa prece, nós, se tivermos esse entendimento, nós estaremos incessantemente em prece, a todo momento, através das nossas boas ações, desse vínculo com a espiritualidade superior, nós estamos numa postura constante e incessante de prece. Nos falam os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo assim: não é um ato de amor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física? O cumprimento dos nossos deveres diários é um ato de adoração a Deus. É uma prece que nós fazemos a Deus, esse esforço diário para nós cumprirmos os nossos deveres e as nossas obrigações. Também é uma prece, também é um ato de adoração. Os espíritos superiores estão numa prece contínua e constante, porque estão sempre vinculados ao bem superior, a Deus, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, a todo momento, a todo instante. E a última questão que nós trouxemos aqui, com relação à prece, é a questão 663, onde o codificador pergunta: podem as preces mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Respondem os Espíritos: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Esses são os verdadeiros bens que nós sempre os teremos quando nós os pedirmos com sinceridade a Deus através da prece. Nós queremos concluir a nossa exposição fazendo as nossas considerações finais com a leitura do texto intitulado Amar a Deus, da obra Leis Morais da Vida. Esta obra foi ditada pelo espírito Joana de Ângeles e psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. E ela nos fala assim nesse texto, Amar a Deus: amor é vida. Sem o amor de Deus que tudo vitaliza, a criação volveria o caos do princípio. Antes, portanto, do amor, não havia criação, porque Deus é amor. Sem amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura sua irmã, dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao Supremo Construtor do Cosmo, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre inevitavelmente a vinculação amorosa com Deus. Porquanto, ninguém pode pensar no próximo
sem proceder a uma imperiosa necessidade de fazer interrogações que levam à causa central. O homem constitui indubitavelmente um enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Dilata desse modo as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Exalça a vida e não te detenhas na morte. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele por meio do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha no paú e levanta o planalto os que ali encontres. Curva-te para socorrer, no entanto, ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os óbices. Se desejas, todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo o perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente no ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Essas seriam, então, as nossas reflexões acerca desta lei natural, desta lei divina, que é a lei de adoração e que é uma das 10 leis estudadas por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigado.